E aí pessoal, tô aqui mais uma vez para gravar uma gameplay no chess.com. Dessa vez eu vou enfrentar esse Pincher aqui do evento. Vamos de brancas. Bora de C4, abertura inglesa. E5, vamos de G3. Bispo G2. C6. Tá preparando um D5. Esse cavalo C3, D5, peão por, peão por. Eu tô pensando em jogar cavalo F3 primeiro, atacando o peão de E5. Eu não lembro muito a teoria disso aqui. Eu vou ter que encontrar alguns lances difíceis agora, eu acho. Porque só jogar cavalo C3, D5, CD5, CD5, eu dei o centro ali meio que de graça. Né? Mas e se antes cavalo F3? Daí eu tô pensando em E4. Só que daí, cavalo D4, porque se eu jogar cavalo G5 atacando o peão duas vezes, ele tem o mesmo D5. Aí CD5, CD5 e o peão tá defendido. E o meu cavalo vai ficar esquisito aqui em G5. Então, cavalo F3, E4, cavalo D4. Isso aqui vai ficar tipo uma defesa Lecchine, né? Que eu provoco ali o E5, né? Então, cavalo F3, E4, cavalo D4. Se D5... Aí é que tá, né? Se D5 eu acho que eu tomo. Eu posso jogar roque. E se é algum tipo de C5, eu volto o cavalo para C2. E se cavalo F3, C4, cavalo D4. Bispo, C5 atacando o cavalo. Cavalo B3 atacando o bispo. Bispo B6 eu acho que leva C5. Então vai ter que voltar o bispo. Pode ser. Cavalo F3, por essa razão. Cavalo D4 agora é o cálculo. Bispo C5 é o que eu tinha calculado. Dama B6. Dama B6 eu não calculei, mas eu acho que dá para jogar o mesmo cavalo C2 ou então E3. O problema em D3 é que cria um buraco aqui em D3, né? Ele pode tentar aproveitar isso, né? Será que eu tenho alguma outra coisa aqui além de cavalo C2 e E3? Porque cavalo C2 é o normal. Tem o cavalo B3, mas eu acho que é um pouco desnecessário, um pouco tímido demais. Vamos pensar no E3 que eu estou gostando. Por exemplo, E3, se C5, aí sim eu acho que cavalo. Acho que cavalo B3. Pode ser até cavalo C2. E aí, se ele jogar C5, fechou ali então a peça dele. Tá, agora se eu jogar E3 ele jogar bispo C5, aí é que tá, né? Então, cavalo C2, eu acho que é o lance, inclusive. Eu vou jogar cavalo C2, é um lance mais cuidadoso. Realmente veio o D5, né? Eu esperava isso. Agora eu tô entre jogar E3, tentando sacrificar o peão, ou B3. Mas se eu jogo B3, acho que tá vindo D4. Mas se eu jogo B3, peão por, eu meio que acelero o meu desenvolvimento, né? Eu tenho umas provocativo aqui, eu tô gostando dele. Que é cavalo C3. Coloca uma pressão estranha aqui no centro, né? Cavalo C3, ataca o peão. Se jogar D4, cavalo por E4. Cavalo por E4, bispo por E4. E não tá claro o que esse peão de D4 vai estar fazendo. Eu gostei desse lance. Bom, entre jogar qualquer outra coisa, né, e ficar tímido aqui, acho que esse cavalo C3 está de acordo. Agora é que tá, né? Eu jogo B3 ou não? Ou eu tomo o peão mesmo, né? Eu acho que eu devo tomar o peão aqui. Tô ficando um pouco sem espaço aqui, agora eu posso rocar em paz. Agora, tem algum golpe aqui? Não. Eu acho que eu consigo jogar E3, o problema é que vem bispo G4. Bispo G4 acredito que é um incômodo aqui. Talvez ele vai jogar bispo B4 ou não. Por exemplo, se H3 evitando bispo G4. Aí, por exemplo, o bispo B4. Acho que eu não me incomodo com isso.
cavalo A4, por exemplo, dama 5. Ah, esse cavalo E3, D4, dama 4, cheque. Bispo D7. Eu tenho algum golpe aqui? Não. Tá, e se cavalo por D5, cavalo por D5, bispo por E4? Não funciona também. Não funciona. Tá, eu acho que o lance aqui então é D4. Não deixa ele mover o centro e, né, eu ganho um pouquinho de espaço ali onde eu estava um pouco apertado, né? Bom, meu cavalo em C2 acabou fazendo sentido nessa posição, porque agora ele apoia o peão, controla um pouquinho ali B4 e tá tudo um pouquinho controlado. Agora a questão, se eu jogo E3, por exemplo, bispo G4 vai me incomodar. E eu não quero deslocar minha dama aqui para D2, algo do tipo. Acho que H3 aqui é um lance bem prudente. Mas eu tô pensando, H3, vem E3. Provavelmente vai vir E3. Peão por, e daí eu abri minha torre, né? Então não posso ficar tão preocupado com E3, não preciso, né? Bom, H3 é um lance muito lento, porém faz sentido, porque o que eu quero fazer aqui é estabilizar com E3, né? Então, H3 parece fazer bastante sentido. Bispo D6. Só tirou o bispo para rocar, né? Eu acho que aqui eu devo jogar bispo G5. Porque eu quero jogar E3, mas ao mesmo tempo eu não quero fechar o meu bispo. Mas se o bispo G5, dama por B2, o que eu faço depois disso? Porque não tem cavalo A4, eu gostaria que tivesse. Então, se torre B1, roque, bispo G5. Acho que está de acordo, tá? Acho que está de acordo. Agora, cavalo A4 funciona? Cavalo A4, dama 5, B3. Daí vai ficar um pouco esquisita a posição, né? Eu acho que o lance ou é E3 ou é torre B1 para bispo G5 e eu tentar, né? Me organizar aqui, mas ao mesmo tempo eu acho que torre B1, eu acho que é querer um pouquinho demais da posição. Eu não acho que eu tenho. Não sei se eu tô tentando pensar se eu tenho ou não esse direito de fazer isso, né? Porque a posição aqui parece que tá prestes a ficar descontrolada. Torre B1, roque, bispo G5, tá? Se H3, tudo bem, eu tomo em F6, né? Estragando a estrutura. Então, eu acho que eu posso questionar um pouco esse bispo D6, né? Com torre B1, se roque, bispo G5. E daí, por exemplo, depois de bispo G5 vai tirar o cavalo, tá? Mas para onde vai tirar o cavalo, né? Isso que é a minha pergunta, porque se tiver que voltar o bispo para E7, eu tô bem, Torre B1 aqui, roque bispo G5. E se tiver que voltar o bispo para E7, eu ganho um tempo. Olha isso. Deixou eu tomar em F6. Tá, bispo por F6, GF6. Eu acho que eu tenho compensação aqui, tá? Vou ter que jogar contra um pôr de bispo bem forte. Daí tá vindo D3 e dama H5, que é o que eu quero jogar. Não sei se rei G7 defende tudo. Eu acho que defende, tá? O cálculo seria bispo por F6, G6, E3. Ameaçando passar a dama de algum jeito pra lá, né? Depois disso, esse cachorro tem algum lance bom? Bispo por, peão por, dama H6, E3, na verdade. E3, cavalo B4. Acho que dá pra tentar trocar. E daí tô passando a dama. É um pouco tentador tomar aquele cavalo em F6, mas eu acho que esse cachorro encontra tempo pra me atacar depois, porque eu vou estar abrindo a coluna G. E já tá vindo o rei H8 e um torre em G8 aqui, meio que já apontando as peças pra cá, né? Então,
Vamos tentar achar um outro lance, né? Difícil achar lance aqui, a não ser 3, né? O mesmo cavalo A4 não faz muito sentido. Aqui vai estar um pouco complicado achar lance, para ser sincero. Eu acho que E3 aqui, mas aí se H6, eu vou ter que jogar, acho que com bispo F4. Ou posso até tomar ali o cavalo, né? E aí o peão de H6 vai estar um pouco mais esquisito do que ele estaria em H7, no caso, né? Por exemplo, E3, H6, bispo por F6, GF6. Eu tô melhor aqui, mas tá, tá um pouco esquisito. Tá vindo. Depois de dama H5, não tá vindo um F5, não? Porque, bom, se eu tomar em H6, ele ainda tem defesa, eu acho. Preciso encontrar alguma coisa boa nesse momento. Bom, E3, H6, bispo F4, bispo por G por F4. Acho que eu encontrei algo. Parece bem superficial, mas bispo F4, se bispo F4, GF4. Eu tô jogando pra tentar abrir a coluna H ali, tentar um pouco ficar um negócio suspeito, mas eu vou tentar esse. Gostei do plano de bispo F4. Não jogou, né, H6. Agora é um pouco diferente, né? Porque agora eu já joguei E3, eu já tô passando minha dama pra lá se precisar. Considera tomar o cavalo de novo, né? Toma o cavalo, G por F, dama H5, não ameaça nada, esse é o problema, né? Porque dama H5 é no vazio, né? Por mais que a minha dama tá ali, não tá claro, né? Porque tá vindo rei H8 e a torre já tá vindo pra G8, então eu meio que só tô ajudando esse cachorro a me atacar, né? Pensando nisso, como é que eu ataco essa base aqui, então? F3 cai o peão de G3, mas o cálculo continua, né? F por E4, D por E4. Ah, e eu tenho um golpe. Eu acho. Aí, bispo por F6, GF6. Aí, cavalo por E4. Ataca o peão e ataca o bispo, né? Não sei se vocês conseguiram visualizar isso, mas a ideia é que se F3, tomar em G3 e por E4. Aqui eu acho que eu tenho que tomar primeiro. Toma aqui. O golpe seria se é por E4, né? Eu teria algo assim, mas antes disso eu tenho que tomar o cavalo. Esse peão por, eu tenho esse D5, ou se eu quiser ser um pouco mais. Um pouquinho mais guloso, eu diria. Eu tenho esse cavalo E4, atacando o bispo e deixando de dar esse garfo, né? Eu acho que isso vai ser bem legal. O problema é que no meio da variante aqui tem algum furo depois de por E4. Pode tomar de cavalo? Será isso que eu tô pensando aqui? Posso tomar até de bispo, mas aí entra um monte de complicação. Acho que de cavalo. O problema é que eu não tô dando garfo direto, isso que tá me preocupando um pouco, porque depois desse, por mais que tente sacrificar a torre ali, eu acho que, por exemplo, esse, porque eu não posso tomar se não cair a minha dama inteira, mas eu acho que posso tentar sacrificar aqui, né? Porque eu tô tomando aqui depois, e depois tô tomando a torre ainda. É muita peça, né, pela dama. Deixa eu ver se eu tenho algum lance extraordinário aqui. Acho que não, tem que tomar mesmo. A questão, por exemplo, se toma aqui. A questão é essa, né? Eu acho que deve ter alguma compensação aqui, mas deve estar muito errada essa variante. Então tá, depois de F3, se tomar em G3, tava pensando em tomar o cavalo. Provavelmente se tomar em F3,
acho que eu tô ganho, porque eu tomo em F3 de dama. De dama, porque se tomar aqui o meu bispo, eu tô tomando o bispo com um cheque. E eu tenho um monte de peça a mais. Eu acho que essa linha funciona, inclusive. É F3. Agora eu só não sei depois de tomar em G3 o que, que eu jogo. Se eu tomo o cavalo direto ou se eu tomo em E4. Mas eu acho que tomar o cavalo direto faz mais sentido, porque eu acho que é quase forçado ter que retomar, tá? Daí o problema tá em E4, né? Porque se simplesmente retomar, tem o garfo, eu acho, mesmo que torre D8. Acho que no mínimo aqui eu tenho um dama H5, mantendo o garfo e tentando passar as peças pro ataque. Ou eu tenho esse aqui, né? Torre por F6. Rei G7. Eu acho que esse lance é um pouquinho perigoso para esse cachorro. Eu tenho algum lance bom aqui? Não. Dama F1. O garfo ainda está acontecendo. Se retomar aqui, eu acho que eu nem retomo de cavalo, né? Eu acho que esse é muito forte, porque ataca o bispo e ameaça todo tipo de entrada com a dama. Esse lance aqui já perde direto, né? Uma que eu posso tomar aqui. Tá muito bom, né? Depois de F3, tem que ver se tomar o cavalo é forçado. Eu acho que é. Esse lance perde, a gente já viu, né? Vamos com F3. É um lance que vai libertar minha posição. Vamos tomar o cavalo direto, então. Vai entrar a variante que eu tinha dito mesmo. Não pode tomar. Tem um garfo rolando, tem a dama passando. Agora a questão é... Eu dou o garfo, vai vir torre D8 e daí eu tenho que achar alguma coisa, né? Eu acho que dama H5 pode ser um lance. Deixa eu ver se eu tenho um lance melhor do que esse, né? Se simplesmente bispo por E4. Bispo por E4. Ameaça ainda o garfo. F5 eu tô calculando. Acho que dá pra jogar torre por F5, sacrificando a torre. Se bispo por F5, bispo por F5. Tô ameaçando o dama H6 e quase ali não tem defesa, né? Eu acho que essa variante toda funciona, inclusive. Que a minha dama tá passando para H6, o bispo virou um tema, tô ameaçando dama G4 ganhando o bispo. Se ter que fazer um lance lento assim, acho que perde a partida muito rápido com dama H5. A dama tá longe, tá vendo? A dama dele tá longe, o cavalo tá longe, minhas peças estão entrando aqui, não tem nenhum cheque, não tem nenhuma entrada, não tem nenhum sacrifício porque tá tudo defendido graças a esse cavalo de C2 aqui, né? Eu acho que funciona, mas não precisava, né? Se F5 simplesmente bispo por e tô ameaçando um monte de coisa. A partida tá bem interessante. Agora a questão é, eu dou o garfo ou não, né? Ou eu simplesmente ignoro o garfo aqui, que é bem suculento. Ou eu tomo em E4 de bispo e vamos pro jogo, né? E4 torre D8 incomoda bastante. Dama H5 mantém o garfo. E eu ainda tô atacando o peão de E4. Se jogar F5, que eu tô me perguntando o que eu faço. Mas aí torre para F5 mantém o garfo. Aqui eu tenho que organizar as peças para atacar porque tá muito ganho. Agora eu só não sei se eu tomo de bispo primeiro, se eu dou o garfo ou se eu tento passar a dama antes para tentar dar o garfo com mais força, né? Eu tinha calculado torre para F6 aqui também, que eu acho que é bom, mas tem muita coisa boa aqui, né? Agora a questão é, antes de qualquer lance que eu faça, eu dou o garfo ou não? Essa é a pergunta crucial. Agora que eu acabei de ver um ponto que se eu dar o garfo em algum momento, eu libero a casa de E5 pro cavalo dele. E aí o cavalo defende G6 e tá mais perto ali do rei. Eu acho que eu não devo dar o garfo. Eu devo fazer alguma coisa como torre por F6, bispo por E4, alguma coisa assim do tipo. Eu gosto do torre por F6, pra ser bem sincero. O cálculo é torre por F6, cavalo E7, tentando remanejar o cavalo ali pra perto. Como que eu continuo depois? Essa é a questão, né? Torre por F6, cavalo E7 tem torre por E6? Não, porque toma de dama, né? E defende G4. Mas se tomar de peão tem dama G4 levando o bispo embora.
É, muita coisa. Tem cavalo por E4 também, que parece muito chamativo, né? Mas a questão toda aqui é cavalo por E4. Bispo H4 é única, né? Sai do ataque e defende o peão. Agora que eu tô pensando se eu tenho torre por F6 ou não nessa posição, né? Porque o cálculo seria esse, né? Mas eu acho que aqui não é forçado tomar o cavalo, porque tem rei G7 aqui, né? Eu acho que rei G7 é muito chato. Eu não sei se eu tenho algum lance bom aqui agora. É, acho que não tem. Melhor torre por F6 mesmo. Torre por F6 se tomar. Já introduz meu ataque ali com o cavalo, né? O cavalo já tá ali no ataque. Acho que dama F3 é lance para trazer a torre para F1, defender o cavalo e tentar ali com a dama. Eu vou tomar de cavalo aqui, é um pouco mais suculento. É muito ataque, né? Agora acho que ficou um pouco estranho as coisas, porque é aquilo que eu tinha dito, né? O cavalo já ia para essa casa e a dama já ia passar para H5, né? E levou mate aqui, eu acho. Não tem como defender. Como é que defende dama H5? Ah, tá, mas aí eu simplesmente jogo rei H1 e você tá perdido? Porque eu tô ameaçando mate em H7. Não, mas aí. Aqui eu tomo de torre o bispo, eu tomo de dama ameaçando mate em H7 do mesmo jeito, né? Aqui já era. Aqui arrematamos o pincher. Agora a questão é se eu tomo de dama ou se eu tomo de torre, né? Qual que é mais forte? Ou dá na mesma, né? De torre ou de dama? Se tomar de torre, rei G7 tá levando mate em H7 do mesmo jeito. Eu não sei se eu tomo de torre, ou se eu tomo de dama, acho que dá na mesma. Eu vou tomar de torre, não tenho motivo pra, sei lá, me preocupar com isso. E agora mate. Porque tava dando mate em H7 de todo jeito possível, né? Isso. Aqui não faz diferença de torre ou de dama. O importante é atacar H7, né? Continuar atacando H7. É. E não funciona, né? Se torre por F5 jogar algum tipo de H6 para tentar evitar o mate, mas tem dama por H6 mate, inclusive é mate. H6 aqui, dama por H6 é mate. Foi interessante a questão de não dar o garfo aqui, eu acho, viu? Porque depois eu comecei a pensar que se é 4 e tentar, por exemplo, o cálculo é 4 e torre D8. Tá, eu passo a minha dama para H5, mas aí acho que deve ter algum tipo de recurso, como, sei lá, cavalo E7 ou cavalo E5. Porque D5, torre D8, dama H5 mantém o garfo, né? Eu acho que tem algum recurso aqui. Eu fiquei cismado com essa posição que tinha algum recurso. Por isso, cavalo por E4. Além de que ataca o bispo, ataca F6. E eu não deixo o cavalo pisar em E5, tá vendo? O cavalo não pisa em E5 por causa do meu peão aqui em D4. Por isso que eu achei importante não mexer esse peão. E eu acho que dama C7 é um lance muito. É que na verdade não tem lance pra fazer de pretas, essa que é a questão, né? Vai fazer o que aqui, né? Eu calculei bispo H4, né? Aquela hora, defendendo o peão em cena do ataque. Porém, eu acho que torre por F6 ganha. Aqui tinha que ser bispo H4 e tentar lutar nessa posição aqui. O grande problema. Aqui tem um problema. O grande problema é que ele leva a dama H5, ataca o bispo, já tá ameaçando o cavalo F6. Aqui mais ou menos vai ter que jogar bispo G5 forçado quase. O problema é que torre por F6 está matando. Não pode tomar, senão leva mate com cavalo F6, RH8 seguido de dama H7. Aqui está morto. Cavalo H4 aqui, acho que é um lance bom. Vamos dar uma analisada com o computador. Achei interessante essa partida. Aconteceu bastante coisa ali, né? Eu não ter dado o garfo, eu ter jogado a abertura daquele jeito. Chance perdida 2, 2 erros, uma imprecisão, 5 lances de livro, um lance excelente. Esse lance excelente eu suspeito que seja o cavalo por E4 ali, não ter dado o garfo. Vamos ver. Bom, abertura tudo normal por enquanto. Depois que ficou um pouco mais animada a partida, né?
Aqui eu já parei pra pensar bastante, né? Ou eu jogo cavalo C3, ou eu jogo E4, ou eu jogo cavalo F3. Eu tenho um monte de formas de jogar isso aqui. Eu não queria jogar essa linha porque eu dou muito centro, sabe? E fico um pouco apertado, digamos, de sair as peças aqui. Por mais que dá pra jogar isso aqui, tá? Eu queria provocar jogar isso aqui de um jeito mais, de um jeito um pouco mais diferente, mas que faça sentido no final, né? Eu vim com esse lance, que também é um lance de livro. Esse é um lance de livro e agora. Esse também é um lance de livro. Eu não conhecia. Eu achei na hora, né? Eu vi que depois de cavalo G5 joga D5, peão por. E o que o meu cavalo tá fazendo ali em G5? Responde pra mim. Nada, né? Ele não tá fazendo absolutamente nada. Eu levei o D5, dei o centro do mesmo jeito, da mesma forma que ia acontecer. Então eu preferi cavalo D4, por isso, né? Por essa razão. Eu tinha calculado aqui bispo C5, cavalo B3. Ou então eu ia jogar algum E3 do tipo, mas acho que voltar o cavalo para C2 é ruim, voltar o cavalo para B3 é bom, porque ataca o bispo. E aqui tem duas opções boas, né? Ou volta o bispo para E7, porque se voltar para cá tá levando C5, eu acho. Tá levando C5 e o meu cavalo tá vindo para C3, né? Essa é a questão minha aqui. E se vem para B6, eu acho que o mesmo C5 tá vindo, né? O mesmo C5 vem, e aí sim, cavalo C3 e organiza a minha posição, e eu não tô levando mais D5, porque aqui eu tomo, essa é a diferença. E aqui, bom, a posição tá muito boa aqui, né? Se tomar de dama, tá levando o garfo, se tomar de bispo, tá levando o garfo, né? Vai ter que... Isso aqui é um desastre para as pretas, né? Isso aqui é muito ruim. Porque aqui eu tô numa posição onde eu tô... Tá um pouco perigoso ainda para mim como é que eu vou seguir isso aqui. Só que de repente eu resolvo, né, a posição. Se acontece isso, é isso que eu imaginei que ia acontecer. Mas não, veio com a dama, né? A dama saindo tão cedo para B6, acontece que ela fica um pouco longe da partida assim, mas se o motivo é só atacar o cavalo, né? Não tem porque eu me desesperar aqui. Acho que cavalo C3, C2, cavalo C2 é o melhor lance mesmo que ali no meio da partida ele ficou bem ali, né, defendendo o B4, apoiando o peão ali de D4 junto com a dama, sem que eu tenha que ser obrigado a jogar E3, né, para apoiar esse peão. E veio mesmo D5, ia vir de qualquer forma, né? E aqui vamos ver se eu respondi bem ou não, porque tomar e tomar não é bom, né? Porque, por exemplo, eu roco e daí vem um cavalo para C6, o que eu ganho com isso, né? Tem outros lances aqui também, bispo C5 deve ser forte, não, bispo E6 a máquina tá preferindo. Não sei porquê. É um pouco estranho essa formação, porque não precisa defender o peão tão cedo, né? Mas tudo bem. Eu só não queria dar o centro desse jeito assim, porque agora sim eu tô sem espaço, né? Vamos ver como é que foi. Eu joguei cavalo C3, né? Provocando ali algum avanço. É um lance legal, a máquina gosta também. Fala que é o melhor agora. Realmente eu achei que era bom porque não tem D4, né? A grande questão, o grande ponto aqui é esse, né? Porque se tomar aqui eu tomo de bispo. E não tem D3 estragando a minha estrutura, porque eu posso tomar até de bispo se eu quiser. Ou até de peão. Não tá acontecendo nada aqui, eu volto meu bispo depois, tô rocando. A grande questão aqui era provocar esse avanço D4. Não foi não foi jogado D4. Aqui eu tenho um dilema, ou eu jogo B3, ou eu jogo D3, ou eu jogo tomando. Eu não lembro o que eu fiz, acho que eu tomei, né? Eu achei que tomar não era bom, porque depois de roque cavalo C6, eu meio que ajudei o desenvolvimento do cavalo, tá vendo? Antes de eu tomar aqui o peão, o cavalo não tinha essa casa por causa que o peão estava atrapalhando. Depois que eu tomei, eu liberei essa casa. A grande questão aqui é que depois de roque, o que as pretas fazem, né? O, porque tá vindo todo tipo de lance aqui depois, né? B3, bispo B2, tá vindo talvez aqui F3, né? Tirar o rei para H1 em F3, alguma coisa assim. Eu tenho que quebrar esse centro de alguma forma, né? E foi o que aconteceu. Teve que tirar a dama daqui. O que a dama veio fazer aqui, inclusive, né? Essa é a grande questão. Só provocou aqui o... Provocou uma dúvida na minha cabeça, né? Porque se eu jogo B3, fala que é um erro. Porque perde o peão forçado, né? É isso,
Na partida eu vi isso, eu calculei isso. D3 é feio, né? D3 é muito feio. Porque se tem que tomar aqui, eu tenho que tomar aqui, acho que não tá muito legal. Tomar aqui é pior ainda, porque perde o peão, né? Então aqui eu tenho que tomar uma decisão boa já, né? Aqui eu simplesmente tomo D5 e roco. E a minha posição tá muito estável. E é estranho, porque a máquina dá 1,41 de vantagem para as brancas, sendo que quem tem o centro são as pretas, né? É bizarro isso. Vamos ver se a máquina vai ou não criticar o meu H3 aqui, porque o H3 era para evitar bispo G4 em algum momento, né? Eu joguei D4, que fala que não é o melhor lance, mas se tomar aqui acho que tá tudo bem, né? A máquina critica esse lance, vamos ver o qual motivo, né? Porque se tomar de peão é ruim, horrível, mas se eu tomar de dama, qual que é o motivo aqui que tá criticando esse lance? Porque é totalmente jogável, né? A não ser que tenha algum lance aqui na frente. Tomar aqui é um erro, fala que é cavalo C6 mesmo. Ah, o que foi jogado na partida, inclusive, tá. Ah, tá. E aqui veio o dilema, né? Se eu jogo E3, se eu jogo H3, se eu tiro o bispo, o que eu faço aqui, né? Eu joguei H3. F3 direto, a máquina quer que eu jogue F3 direto aqui. Evita o bispo G4, mas coloca uma pressão no centro. É jogável, eu acho, realmente. Mas esse lance é um pouco mais pensando que eu vou ter que jogar E3 ali na frente, né? Ah, esse lance é ruim, né? Porque não fez nenhum sentido o bispo estar em D6, né? Bispo E7, como eu disse, era melhor. Eu disse isso na partida, porque a linha toda que eu tinha calculado é com o bispo G5. E daí se roque, o bispo... O que o bispo tá fazendo em D6 se o lugar dele era E7, defendendo o cavalo, né? O bispo G5 que já fala que é possível. Eu fiquei preocupado um pouco com dama por B2. Aí aqui eu tentei calcular cavalo A4, alguma coisa do tipo, não. Dama D2 aqui. Esse aqui já é um lance um pouco mais sutil, né? Porque, por exemplo, esse lance perde no ato, porque eu tomo o cavalo. E daí tô jogando torre B1. Ou eu sacrifico o bispo e jogo torre B1 direto e a dama tá sem casa. Essa é a questão aqui, né? A dama não vai pra cá porque o cavalo toma, a dama não volta porque a torre toma. Não tem casa aqui, né? Vai ter que tomar um cavalo no mínimo. E... Bom, não gostou do meu H3, mas o H3 tem uma ideia, né? F3 era bem melhor, claro, mas eu vou expor muito o meu rei, eu vou ter que entrar em umas complicações e contra a máquina não é bom fazer isso. Entrar em complicações táticas, assim, expor muito o rei de uma forma esquisita. Torre B1 não tem nenhum golpe aqui para as pretas. E tem a ideia de tirar o bispo, claro. Ou jogar E3. Eu acho que jogar E3 aqui é uma imprecisão. É um erro, inclusive. Bispo G5 é o melhor lance, porque você tira o bispo da cadeia de peões e joga... Esse lance eu fiquei em dúvida se eu tomaria o cavalo mesmo ou não, né? Tem que tomar. Agora eu não sei se E3 para dama H5 é bom. Não é bom. Teria que tomar em D5. Esse lance aqui, depois de dama D8, o que o meu cavalo tá fazendo em D4 exposto daquele jeito? Porque tem algum golpe aqui depois desse, né? Porque eu tenho que achar algum lance aqui agora. Bispo por E4, e daí volta o bispo, ou volta pra cá. Ué, não pode voltar então, porque tá vindo dama H5. A máquina teria que jogar o que aqui? Bispo por H3? Bispo H4 aqui. Mas não tá vindo o mesmo dama H5? Bispo G5 não dá pra jogar, né? A partida ia ficar um pouquinho animada, porque tem esse, né? Além de que F4 parece matador ganhando o bispo. A questão é se tem F5 aqui. Tem algum lance extraordinário aqui? Não. Porque tô querendo tomar o bispo, mas ao mesmo tempo eu quero tirar o bispo do ataque. Eu acho que bispo... Talvez bispo G2 é um lance aqui, vamos ver. Não, mas quer que eu tome o bispo e daí? Ah, tá. A grande questão é que isso aqui é mate. Entendi. Ah, tá. Beleza. Algumas coisas que poderia acontecer na partida se eu jogasse dessa forma, né? Bispo E6 veio mesmo. A grande questão
Aqui a máquina quer que eu jogue cavalo E3, né? A minha pergunta aqui era se eu ia conseguir atacar aqui ou não. Ou ia ter um jogo fácil ou não. Eu queria ter um jogo fácil aqui, eu joguei E3, né? Eu tinha calculado H6 e bispo F4 nessa posição e jogar isso aqui, né? Veio torre C8, melhor lance era cavalo E8, tirando o cavalo do ataque. A máquina está incomodada com esse cavalo aqui em F6. Eu acho que dá para jogar H4 aqui. H4, se F6, bispo F4, se bispo por G, talvez? G por F, né? A máquina gosta de E por F, eu não gosto dessa estrutura, sabe? Tem que, esse peão de D4 tá me incomodando. A máquina gosta que toma de E, eu gosto de tomar de G aqui. Porque tá vindo talvez um RH2, torre G1, tira o bispo da frente, a torre já tá jogando. Mas coisas computadorísticas, né? A máquina vê 50 lances lá na frente. Não dá pra criticar, né? Tá, a grande questão é que torre de acerto é um erro porque dá pra tomar o cavalo. Isso a gente já sabe, né? A questão é que eu não quero tomar aqui e ter um jogo confuso, né? Eu quero ter certeza do que eu tô fazendo, né? F3 pra mim soou melhor. Claro, bispo G3 é um erro, né? A grande questão aqui era se toma... Eu acho que eu ia tomar de torre, né? Teria que tomar de torre aqui. A máquina tá conseguindo tomar de bispo. Mas aí, bispo por H3, eu não tô pior, não? A máquina... Será que a máquina vai considerar tomar o cavalo? Ah, olha só que linha. Olha isso. Tá, e agora tem cavalo por D5 ou não? Não. A máquina considera tomar e depois se tomar... Opa. Se tomar aqui, dama H5, será? Cavalo por D5 agora. Dama D8, forçado. Tá muito estourado o meu rei aqui. Eu não tô gostando dessa situação, né? Eu não vou jogar isso nunca na minha vida. Joguei F3 e provoquei alguma coisa acontecer aqui, né? Tomou em G3 mesmo. A máquina foi fominha e daí eu tomei, né? O cavalo. E eu imaginei que essa linha poderia acontecer alguma hora, mas aqui dama por ganha, porque eu tô atacando o bispo. E tô tomando ele com cheque. Essa é a grande questão. E tá caindo D5, tá vindo torre pro F6, o rei tá todo estourado ali. Aí eu tô gostando dessa situação, né? O lance excelente foi tomar o cavalo. Não é um lance óbvio. A máquina tá viajando um pouco, mas tudo bem. E a grande questão, a máquina vai ou não gostar de cavalo por E4 ou vai gostar de D5? Vamos ver. Olha só, a máquina gosta de cavalo por E4 e não dá o garfo. Eu tinha calculado torre D8 aqui, tá? Claro, se eu tomo isso aqui, pode ser outra torre, inclusive, né? Porque, claro, se eu tomar uma das duas peças, eu perco a dama aqui, né? A máquina considera a linha que eu tinha dito, que é dama H5. Eu mantenho o garfo e tô passando a dama. A grande questão é como que eu continuo aqui, né? Não tem lance fácil para fazer, né? Como é que eu vou continuar o ataque? Sabe, os dois cavalos da ala do rei, da ala da dama tá longe para atacar. O meu bispo de G2 não tá numa posição ofensiva. Muito ao contrário, né? Ele tá muito preso aqui. Talvez tenha algum tipo de bispo por E4, uma ameaçando H7, mas eu sinto que um rei F8 resolve quase todos os problemas ali. O rei se esconde ali em E7 de alguma forma. A grande questão é que eu não tenho bispo de casas escuras para atacar, por isso que eu não quis entrar nessa linha. Não era certeza de como que eu continuo isso aqui, né? Por isso que é até um erro, né? Fala que é um erro dar o garfo. Ainda bem que eu não dei o garfo. Eu não fui fominha, né? Aqui eu considerei torre para F6 também, né? Eu considerei que se rei G7... Opa, dama F1. Essa posição aqui será que é boa? Ah, a máquina gosta do que eu tinha dito, de torre por E6, né? E se tomar aqui, leva esse bonitão aqui, ó. Isso aqui eu tinha visto na partida. E a máquina não gosta agora de torre por E6. Por quê?
Ainda a máquina está preferindo cavalo E4. Então cavalo E4 é o lance-chave aqui da partida, né? Defende a torre, ataca o bispo. Se o bispo volta, isso aqui é um desastre, né? Tá acontecendo um desastre aqui com esse rei. Meu rei tá muito seguro. O meu cavalo em E4 tá super forte. Tá vindo uma torre para F1. Tá, tá morto aqui, né? Então ainda bem que eu achei o cavalo por E4 aqui. Eu achei que até dar um lance excelente aqui. Alguma coisa do tipo. Um lance brilhante, né? Porque você deixa de dar o garfo aqui pra colocar o cavalo um pouco mais perto ali do ataque. E atacar uma peça, inclusive, né? Só que esse cavalo... Ah, agora deu o lance excelente. Eu imaginei que cavalo E4 era um lance excelente. Depois que eu vi isso, né? Depois de muito cálculo aqui, testar muita variante, que eu vi o cavalo E4. Eu acho que inclusive foi a última variante que eu analisei, foi com o cavalo E4, né? Aqui eu tinha calculado o bispo H4. Eu acho que não funciona por causa de dama H5. Exatamente. Aí o meu cálculo foi que teria que jogar bispo G5 forçado, né? Querendo ou não. E aqui que vem a bomba, né? Eu ia jogar esse lance aqui. Nossa! É, brilhante. Bonito, né? E, bom, se tomar claramente vai levar mate, né? Ah, já tem dama G5. Isso aqui eu não tinha visto, não. Ah, dama G5, é verdade. Dama G5. Dama G5 é mate? É mate forçado, na verdade. Eu ia jogar esse lance, com certeza, eu tinha até calculado, né? Eu fiquei em dúvida se era torre por F6 ou cavalo por F6. Conclusão é que torre por é melhor, né? Tinha um H4 rolando esquisito aqui, também. Mas não entrou nisso, né? Infelizmente. Só que entrou numa coisa pior ainda, né? O cavalo entrou aqui em F6, que é o melhor, claro, né? A máquina tava dando imprecisão, não sei como, a máquina tá bugando aqui. Eu tinha calculado rei G7 aqui, era exatamente o que eu tinha calculado. E aqui o mesmo dama H5 da partida, porque ataca H7 ameaçando mate. E aqui é a questão, como que defende isso aqui, né? Um lance lento como torre H8 acho que não funciona por causa de bispo E4 aqui. Será que é isso o lance? Ou D5, a máquina tá gostando de dar o garfo aqui. Eu tô incomodado com essa casa de E5 aqui pro cavalo. Chegando aqui em G6, defendendo alguma coisa, né? Mas aqui parece que funciona. Eu teria que achar esse lance. Dama G5 de novo é forte. Rei F8, por exemplo. O que está acontecendo aqui? O mesmo garfo. Agora sim. Agora sim eu gosto de dar o garfo, porque agora faz sentido, né? A dama está mais perto ali do que está acontecendo. O bispo e a dama apoiando o garfo. Isso aqui parece bom mesmo. Mas dama H6 fala que é melhor ainda, né? Obriga o rei a vir para cá. Tem alguma coisa aqui já? O mesmo garfo acho que é bom aqui, né? O garfo é bom. Além de que se o cavalo sair ali, eu nem sei se eu tomo esse bispo. Eu acho que o cavalo D4 é forte aqui. É, exatamente. Não vou tomar o bispo tão cedo, né? Eu vou inserir mais uma peça no ataque, por que não? A grande questão aqui é que se tomar esse peão seria um lance um pouquinho colaborativo, né? Olha só. Que lance bonito. Aqui tem mate, né? Não, não tem mate ainda nessa posição incrível, né? Tem um descoberto rolando aqui, mas não tem mate. Tem um ganho de dama aqui, claro. A máquina prefere jogar o que aqui, será? Bispo por D5 cheque. Ah, matim 13, matim 10, dependendo pra onde o rei for. Por que a máquina não gosta de ganhar a dama logo e acabar com o sofrimento, né? Tipo, acabou. Aqui acabou, né? Bizarro. A máquina gosta de matar mesmo, né? Ela não quer ganhar a dama, ela quer humilhar o adversário, tá? Ainda bem que eu não fui por essas linhas malucas. E dama H5 é o lance mesmo pra ganhar a partida, que tá dando mate em 4 já. Forçado o mate aqui. Rei G7 era o lance pra lutar mais, resistir. Mas aqui essa posição tá terrivelmente perdida, né? Pro preto.
esse lance perde pelo motivo de que como é que defende H7, né? Esse mesmo lance aqui agora tá um pouco longe de acontecer, né? Aqui tem mate... Ah, não, mas esse aqui não dá pra jogar, porque se volta... Isso aqui não é mate igual? Hã? Mate igual, né? Não sei o que a máquina tá dando erro ali, mas tudo bem. A máquina dá um erro, um lance que é mate forçado, né? Vai entender. Bom, o que aconteceu na partida mesmo? Dama H5 veio o bispo H2, eu tiro o rei. Não tenho motivos pra não tirar para outro lugar, porque se eu tiro pra cá é muita burrice, né? A dama entra aqui defendendo tudo e atacando tudo que eu tenho aqui. Inclusive, eu acho que eu tô perdido aqui. Tô perdido aqui. Tem que tirar pra H1 mesmo, pra não ter nenhum tipo de cheque, nada. Eu tô ameaçando mate. Quando você tiver ameaçando mate assim, indefensável igual tá aqui, você não coloca o rei em risco. Você só tira ele pra uma casa que nunca mais vai levar cheque. E esse é uma tentativa estranha, mas torre por ou dama por, tá dando mate igual, né? Não tenho o que fazer aqui. Olha, partida legal, eu gostei bastante. Foi bem teórico ali a abertura. Eu tive que jogar uma coisa diferente, né? Que foi esse cavalo F3 aqui. E depois daqui achar um monte de outros lances. Eu gostei, foi um desafio pra mim. Foi uma coisa acho que eu nunca joguei. Eu nunca joguei essa linha aqui. Eu tive que achar os lances tudo na hora ali, calculando. Então eu gostei desse desafio. Gostei também da partida, como que ela seguiu, né? Esse F3 aqui eu achei legal. A máquina tá dando um pouquinho de exagero, que é a imprecisão, mas... A forma como eu segui depois disso aqui foi absurda, né? Olha isso aqui. Coisa linda. Se eu entrar com F3 aqui e 5 ou 6 lances na frente tô dando mate, eu entro nessa posição sempre, né? Bom, eu expliquei bastante, falei muito também. Espero que deu para passar algum conhecimento. Se vocês gostarem, eu agradeço. E até a próxima. Valeu!